Na tarde desta terça-feira, aconteceu no plenário municipal o segundo dia de sessões ordinárias do mês de dezembro. A alteração de uma lei que iria ser votada durante a sessão gerou discussão entre os vereadores e os que estavam assistindo. Participaram integrantes do Sintego e do Jataí-Prev. A alteração prevê que o diretor da Previdência Social seja um servidor efetivo, o que desagradou quem estava presente. Olha, até então estava tudo normal, mas o servidor foi surpreendido com um projeto de lei que chegou nessa casa de leis aqui, onde desde 2013 o diretor da Previdência tem que ser um servidor efetivo. E para surpresa de todos os servidores, o doutor Humberto, prefeito atual, mandou um projeto para cá, onde tira essa prerrogativa, indo na contramão da direção, onde todos os diretores de Petrobras, Funcef, Postas, hoje é efetiva, aqui está mudando, está vendo ao contrário. Então, assim, os servidores não aceitam. A gente respeita o prefeito Vinícius, foi eleito para administrar a cidade, mas os recursos dos servidores, a aposentadoria deles, eles querem que continue do jeito que estão. Inclusive, agora, já que vai mudar a legislação, está se propondo, se passar, onde vai ser eleito, o gestor vai ser eleito pelos servidores efetivos, inativos e pensionistas. Apoiando o diretor do Jataí-Prev, a presidente do Sintego, Milta Magalhães, também esteve questionando sobre essa alteração. Falou também a respeito da criação da taxa de iluminação pública e sobre os novos secretários que irão trabalhar na prefeitura no próximo ano. Nós viemos primeiro para ouvir, entender e colocar aqui a nossa posição em relação à questão da mudança da lei que fala que para ser diretor executivo do Jataí-Prev tem que ser efetivo. A gente entende que a necessidade de continuar mantendo a lei nesse sentido, porque o efetivo com certeza tem uma preocupação por ser também a previdência dele. Então a gente veio colocar a nossa opinião em defesa de que a lei continue prevalecendo e que continue sendo efetivo que dirija a Previdência Municipal. Outra questão é sobre a taxa de iluminação pública, que a gente é contra, porque mais uma vez o povo está pagando por uma coisa que não é responsabilidade dele. Se hoje o município está endividado, se está devendo, não é culpa do povo. E a gente veio colocar isso, que a gente não aceita essa taxa de iluminação pública. Outra questão é a questão de trazer de fora uma pessoa para assumir secretaria pagando uma gratificação de 60%. Se já o município já está devendo tanto, por que a necessidade de pagar uma gratificação de 60% para uma pessoa de fora, sendo que pode conseguir aqui mesmo, eu tenho certeza, pessoas com a mesma capacidade sem essa gratificação exuberante. Então a gente não aceita, viemos aqui só falar no sentido que a gente quer ouvir para entender, já falando de início, que a gente não aceita. Uma ampla discussão, entre os vereadores a respeito desses três assuntos. Qual que é a opinião do Sintego a respeito da resposta deles? Bom, eles falaram o seguinte, sobre a taxa de iluminação pública, vão discutir em uma audiência pública, agora na próxima quinta-feira, às 19 horas, a gente vai estar presente aqui para colocar também a nossa opinião e ouvir todos. Mas assim, a gente está um pouquinho preocupada porque pelas falas da maioria dos vereadores, eles já são favoráveis a esses projetos. Então a gente tem realmente que unir forças para poder falar que a gente é contra, que a gente não concorda. Primeiro porque não podemos criar taxa agora, numa altura dessa de campeonato, com a economia do jeito que está, com dívida, o jataiense, de um modo geral, o brasileiro não está tendo condição de sobreviver com tantos impostos, com tantas taxas, e a gente não vê realmente condições de criar uma nova taxa. Mas a gente está aí, como diz o outro, estamos com a barba de molho, estamos cuidando e a gente pede para que todos também, a população de um modo geral, venha acudir, venha ver realmente, para que a gente não tenha depois surpresas desagradáveis. A criação da taxa de iluminação pública, que iria ser votada durante a sessão ordinária dessa semana, será discutida durante uma audiência pública que irá acontecer nesta quinta-feira. Quando se fala em criação de tributo, de taxa ou de contribuição, como é chamada, esse projeto que foi enviado pelo prefeito Humberto a pedido do prefeito eleito Vinícius Luz, a gente precisa debater e discutir de forma ampla, porque envolve toda a sociedade jataiense, todos aqueles que contribuem, que pagam energia elétrica, ou que têm algum imóvel, mesmo que seja um lote,
onde há iluminação pública, será, logicamente, um dos contribuintes. E a gente precisa chamar a sociedade para isso. Como eu disse, o prefeito eleito Vinícius Luz nos chamou numa reunião, somente os vereadores, falando da importância da aprovação dessa contribuição ainda no ano de 2016, para que possa vigorar a partir do ano de 2017, e nos colocou também falando das dificuldades, como estão as finanças do município, que ele encontrou num estado preocupante. Mas eu jamais, como eu disse durante a sessão, eu como presidente da Câmara, deixar de chamar a sociedade para discutir, para se envolver nesse debate e para darmos também o conhecimento que a população, que são todas as pessoas que moram em Jataí, que trabalham, que geram imposto, é que faz com que seus impostos sejam, as receitas entrem nos cofres do município. Então, o dinheiro é de todos nós somos homens públicos, administramos as finanças públicas, principalmente o Executivo, a Câmara de forma indireta através de aprovação de leis, mas vocês têm que ser chamados para o debate, para a discussão, para que vocês realmente entendam o momento, que quando chega um projeto, no final de mandato, início de mandato que se avizinha, e o prefeito eleito ele se dispõe a colocar um projeto desse, é porque é sinal que as finanças não estão como a gente pensa. E nós, vereadores, preocupamos com isso, logicamente, e nessa audiência pública estarei convidando, já convidei, estarão presentes técnicos da Prefeitura também, que vão colocar como o município tem arrecadado, como o município tem gastado, os investimentos, as obrigações que o município tem ao longo dos próximos anos, para ver se realmente cabe uma taxa ou uma contribuição, como é colocada, de iluminação pública, se vai realmente resolver o problema, se vai ser somente um paliativo e que as coisas vão continuar a desandar. Então a gente precisa sim discutir de forma ampla e uma audiência pública, como eu disse, importante, logicamente pode ser demorada, mas o que nós estamos vislumbrando os destinos e os rumos de Jataí para os próximos anos. Então queremos discutir com sabedoria, com responsabilidade, mas jamais, como eu disse, que não é o meu perfil sempre foi de trazer a sociedade para o debate, seja através dos segmentos representativos ou através da comunidade como um todo. Então avisei para os colegas vereadores, já estão todos convidados, e todas as autoridades e toda a comunidade jataiense para que compareçam na Câmara de Vereadores agora quinta-feira para discutirmos a famosa taxa de iluminação pública, que pode ser criada ou não a critério do que foi discutido nessa audiência pública, mas também que é uma responsabilidade de todos nós, não só os vereadores, mas de toda a sociedade jataiense. Presidente, o valor dessa taxa vai variar de R$ 3 a R$ 35. Caso seja aprovado mesmo, como que vai estar funcionando, como que vai ser distribuída essa arrecadação? Na verdade, hoje o município está pagando em torno de R$ 500 mil mensal na iluminação pública. Então, isso distribuído ao longo de 12 meses, dá praticamente 6 milhões de reais. Então, existe uma forma que foi colocada no projeto, que você pega o valor da taxa de iluminação pública que a concessionária de energia cobra, distribui entre a quantidade total, o valor venal total de todos os imóveis de Jataí, vai chegar numa forma e multiplica esse valor, desse resultado, pelo valor venal individual de cada imóvel. Então, é um valor que a gente quer também justamente explanar nessa audiência pública, para que as pessoas aqui possam tirar dúvida. Por exemplo, pessoa que tem um imóvel que vale 40 mil, 50 mil, 100 mil reais, ele sabe quanto que hoje ele pagaria de taxa de iluminação pública. A gente sabe que isso aí varia também em relação... Hoje nós estamos com bandeira verde na questão tarifária de energia no país, mas na época de racionamento, principalmente quando os níveis dos rios abaixam, o período chuvoso para e começa o período de seca, logicamente entra na bandeira vermelha, as taxas se elevam, então tudo isso vai ser discutido, vai ser levado em conta. Mas a gente fala hoje, por isso que eu quero, a gente pediu essa audiência pública e marcou essa audiência pública justamente para passar para a comunidade tudo isso.